E aos domingos, nós estamos fazendo uma recapitulação. Nós tivemos aqui domingo o Rafael, já abrindo o tema, capítulo 2, né? A gente fala um pouquinho, né, do capítulo 2, e assim por diante, né? Esse domingo agora será o Ministério da Mulher, se eu não me engano, né? Teremos sábado o Ministério da Mulher e domingo também, pela manhã, o Ministério da Mulher, com um tema muito impactante. Então você não pode perder também, tá bom? A semana do Ministério da Mulher, que vai ser sábado, domingo, quarta-feira e finalizando no outro sábado. Então, que vocês mulheres possam estar presentes e convidar também pessoas, né? Como a Anitta tem suas amigas, vizinhas, né? Convida para estar aqui, tá bom? Já no sábado agora, tá ok? Já convida elas e fala, vai ter almoço, já fica com almoço. Porque nós estamos vivendo em momentos muito sublimes. Antes de abrir a Bíblia, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, toda vez que nós abrimos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Amém. E cremos que não será diferente nesse momento, pois nós estamos vivendo nos eventos finais e precisamos nos preparar. Verdade. Por essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, algumas semanas atrás, algumas pessoas estão cientes disso, mas outras pessoas também não estão cientes. Algumas semanas atrás, o governo dos Estados Unidos procurou alguns pastores bem conhecidos nos Estados Unidos. Querem saber disso? Para que o governo americano procurou alguns pastores bem conhecidos, onde tem as suas denominações grandes? Para que eles possam preparar a sua igreja para as revelações que vão ser colocadas para todo mundo. Qual é a revelação? Nós não estamos sozinhos. Temos provas disso e o contato vai ser feito. Você já pensou quando isso aconteceu, o que acontece dentro da religião, dentro do protestantismo? Você tem ideia disso? O que as pessoas vão acreditar? Nós estamos preparados para os eventos finais, para os grandes enganos, porque a Bíblia fala que se for possível, ele iria enganar até o quê? Os eleitos. Até os eleitos. Os escolhidos. Para você trazer uma pronúncia dessa, né? Se for possível, eu vou te enganar. É como se alguém falasse assim para você, olha, não vigia não, vê se eu não te enrolo, vê se eu não te engano. E muitas vezes, nós como igreja, nós estamos paralisados mediante aos nossos problemas e não estamos nos preparando para tal coisa. Talvez nós pensamos que o final dos tempos, né, será um final romântico, uma coisa superficial, uma coisa leve que a gente suporte. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 24, versículo 21. (24, 21) diz assim: porque nesse tempo haverá o quê? Grande tribulação. Grande tribulação, Como nunca houve. como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Quando você lê isso, o que você entende? Olha, a tribulação que está para vir, Daniel capítulo 12 também fala, haverá uma tribulação. Haverá, o que é tribulação? Quando a pessoa fala, eu estou meio atribulado hoje, o que você pensa? Que a pessoa não está legal, a pessoa não está boa, ela não está com a consciência boa. Angustiado. Ela está angustiada, está deprimida, sendo oprimida. Então haverá uma tribulação, haverá um período, que nunca houve antes. Quem falou isso aqui foi o próprio Jesus Cristo.
nunca houve, nem jamais haverá. O irmão White fala que no final dos tempos nós devemos estudar o livro de Apocalipse e Daniel. Então nós devemos, como igreja, nos preparar e preparar o quê? Pessoas. Correto? Porque tudo isso aqui um dia vai acabar. Isso aqui vai acabar. Esses encontros. Ah, mas irmão Alex, ainda bem que não é para agora, né? Está bem longe. Quem dera. Muito em breve. A profecia dos 6.000 anos ninguém fala, né? Ninguém toca. 6.000 anos de pecado, o 7º milênio do céu, ninguém fala. Ninguém toca nisso. A igreja nem ousa falar sobre isso. Ouça falar sobre isso? Não. Deixe isso para lá. Não toque nisso. Nós veremos grandes mudanças, irmãos. Esse ano e ano que vem se fala. Os cientistas já estão avisando as coisas que vão acontecer. Para que haja uma mudança nas leis, primeiramente tem que ser instalado o caos. Quando se instala o caos, você pode ver a Covid. Leis foram postas de uma noite para o dia. Você foi obrigado a se vacinar. Empresas obrigaram seus funcionários, senão não recebia. Você tinha que ser obrigado a vacinar, senão você não viajava. Leis em cima de leis. Porque quando o caos é instalado, se colocam novas leis. E o caos vai ser instaurado. E tudo que a gente tem hoje como coisa normal, vai ser o quê? Sacudido. Moate, ela comenta uma vez que Deus sacudiu o ninho dela. Ela fala isso. O Senhor sacudiu o meu ninho. Ele quebrou tudo que tinha que quebrar. Ainda ia matar o filho dela, se ela não pregasse o Evangelho. Imagina isso. Está lá. Vidas em cima. Ele sacudiu o meu ninho. E a única coisa que a gente não quer é que Deus faça isso. Não é? Porque nós somos numa zona o quê? De conforto. Por mais que haja problemas, tribulações, nós somos numa zona o quê? De conforto. Essa é a verdade. E nós precisamos nos preparar, porque uma vez preparado, nós iremos preparar o quê? Outros. Pessoas. Irmãos, precisamos nos preparar. Aqui nessa passagem também, voltem no livro de Sofonias. Olha o que diz. É uma passagem bem conhecida, você sabe o que está falando aqui. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos, irmãos. Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 18. Sofonias capítulo 14, capítulo 1, na verdade, versículo 14 a 18. Diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se aproxima. Atenção, o dia do Senhor é o quê? É doce ou amargo? É amargo. E nele clama até um homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade e negrume, de dilúvio e intensas trevas. Olha o que está dizendo aqui. Dia de escuridão e dia de negrume. Os céus e a terra serão abalados, irmãos. A Mãe White fala que tanto o sol como a lua, elas vão se locomover, elas vão sair do seu lugar. Dia de trombeta, dia de rebate contra a cidade forte, contra as torres. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Isso aqui são as pessoas que tiveram toda a oportunidade, mas não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos.
porque pecaram contra o Senhor. E o sangue dele será derramado como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Irmãos, a gente precisa aproveitar esse momento para se fortalecer a igreja. Quando os líderes da igreja eles se santificam, a probabilidade da igreja ser santificada é quase 100%. Quando os líderes da igreja não se santificam, a probabilidade de não ter uma igreja santificada é quase 100%. Quando os líderes da igreja estão focados na missão, a probabilidade da igreja estar focada na missão é grande. Por isso que nós, como líderes, eu sempre penso nisso, precisamos nos preparar e preparar a igreja, porque grande é a responsabilidade que está sobre nossos ombros de pregar as boas novas de salvação. Então, irmão Alex, qual é o momento melhor de se pregar essa mensagem? É agora, não é isso? Hoje nós temos uma oportunidade tremenda, né? De falar do amor de Cristo Jesus, de sair. Por isso que o trabalho missionário é importante. Mas pregar sem poder também, Alex? Não, aí não se fala. Aí é burro e ponta de faca. Tudo tem que ser, Marcelo, um conjunto dentro de um equilíbrio. Poder para pregar e pregar com poder. Sair com o rosto iluminado, mas sair. Sair também da igreja, porque é uma zona de conforto. A igreja virou hoje uma zona de conforto. Sim ou não? Sim. Lugar de reencontro, tudo. Precisamos nos esforçar. Precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus ele está desejoso que nós venhamos nos preparar. Amém. E nós estamos estudando aqui, essa parte, segunda parte, sinais da breve volta de Jesus Cristo, e todos os sinais estão aí, irmãos. Nunca se viu tanto sinal como hoje, mas muitas das vezes nós estamos tão presos em nossos objetivos que a gente não consegue enxergar nada. É ou não é? Deus não te chama hoje para que você venha ter uma vida comum. Eu quero ter uma vida comum impossível. Não existe, principalmente para aqueles que estão andando aqui, que tomaram a posição de ser cristão e guardam os mandamentos do Senhor. Deus não nos chama para ser comuns, pessoas comuns. Você não é comum. Você foi chamado para uma missão. A missão de proclamar as boas novas de salvação. E aqui está falando de falsos profetas. A White ela comenta uma experiência com o falso profeta. Aqui ela fala também como sinais a intemperança, a glutonaria, que tomou conta, né? Tem pessoas que comem o dia todo, não conseguem ficar 2 horas sem comer. O povo esqueceu do jejum. Falar em jejuar dá até dor de cabeça, mas o povo precisa jejuar ou não precisa jejuar? Precisa colocar isso em prática ou não? Precisa. E nós vamos falar mais nisso. O Espírito Santo essa semana me incomodou para falar um pouco mais sobre jejum. E o que é jejum? E nós precisamos jejuar. Habilitar o nosso corpo a ficar um pouco mais de tempo. Eu estava falando para minha esposa o seguinte, Adriana, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos raciocinar. Eu gosto de pensar e analisar isso. Quando as coisas começarem a ficar muito difícil, quando as pessoas entenderem que para comprar algo vai precisar aceitar a marca da besta, para vender algo vai precisar aceitar a marca da besta, e as pessoas elas não vão poder, porque elas aceitaram Jesus Cristo, então elas não compram mais nem vendem. Aquelas pessoas que tomam remédio controlado,
que são cristãos, como é que funciona? Estava falando isso, mas por analisar. Como é que vai tomar remédio se não pode comprar mais nada? Quem sofre de pressão alta não pode tomar mais remédio. Como é que funciona? A Bíblia fala, eu falei para ela, que o justo, ele vai viver pela fé. Aprender a viver pela fé. O que é viver pela fé? É você colocar Deus em primeiro lugar. É você confiar nele, mesmo diante de um palco tremendamente contra tudo que você possa imaginar. Hoje em dia, as pessoas, quando eu estava falando com minha esposa, imagina você como cristã, durante 1 ou 2, 3 dias, abrir sua geladeira e não ter nada para comer, durante 2, 3 dias. Alex, nem geladeira vai ter, cara. Não, só imagina isso, não. Não vai ter nada. Mas imagina hoje, Marcelo, hoje, se acontecesse isso no nosso país, né, no nosso Ocidente, se isso acontecesse, é uma fatalidade para um cristão, não é? Mas para o Ocidente não é. Para o Ocidente eles comem como Deus ele dá. E eles permanecem firmes. Então nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Eu não estou dizendo, irmão, para que você venha orar e pedir a Deus para tirar tudo da sua casa. Não é isso. Eu só estou dizendo para que você venha ter muito cuidado com o conforto. Porque tudo isso será tirado e será tirado de uma hora para outra. Na calada da madrugada, quando você abrir seus olhos, já existe um montão de leis que, se você não estiver pronto, você não aguenta. A partir de hoje, para que você possa receber a sua aposentadoria, você vai ter que fazer o quê? Como todo ano faz, né? É o nome comprovante de vida, alguma coisa assim, não é isso? Prova de vida. Mas para você fazer a prova de vida, você vai ter que aceitar o quê? A marca da besta. E aí, como é que faz? E se não fizer, não recebe nada. Para isso, você nesse período tem que nem estar vivendo mais até na cidade grande. Tem que ir embora. Esse período é um período que você não pode estar aqui. Precisamos começar a fazer mudança nas nossas orações. Eu tenho falado muito com Deus. Eu tenho falado, Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Porque às vezes eu estou pensando uma coisa, só tem outra coisa. Me mostre. Amém. O que o Senhor deseja? Porque, irmãos, nós somos chamados por um propósito de Deus, sim ou não? E eu tenho certeza que o propósito não é simplesmente vir para a igreja. Eu escutei a semana passada. Olha o que eu escutei a semana passada. De uma pessoa que é adventista. Rapaz, eu estou pensando, sabe o que, Alex? O quê? Eu estou pensando em ir para o Ministério do Banco. Eu falei, o que é isso, rapaz? Fazer nada. Vim para a igreja, ir embora, fazer mais nada. Talvez eu vou ter menos problema. O Ministério do Banco para mim vai ser muito bom. Falei, vai. Há um dono desse ministério aí, não é a igreja, nem Jesus. É Satanás. Quando você entrar nesse ministério, você é um morto-vivo. Porque você sabe o que você tem que fazer. Verdade. Porque não quer guerra? Eu não quero guerra. Eu não quero guerrear contra o outro lado. Esse negócio é muito chato. Irmãos, nós fomos chamados para esse nosso tempo para viver uma intensidade de ousar nas nossas orações. Quais são as coisas que você pede? Irmão Alex, peço pelo meu trabalho, peço pela minha saúde, peço pela minha mãe, peço pelos meus irmãos, peço pelos meus filhos. E ontem, pedi pela minha mãe, pedi pelo meu trabalho, pedi pelos meus filhos. E hoje, pelo amor de Deus, que orações são essas? Verdade. Que orações, não estou dizendo que é errado, mas que orações são essas? Que a gente faz todo
dias mudar isso. Deus, o que o Senhor deseja de mim? Eu preciso levar almas para o teu reino, o tempo está se aproximando, eu não estou sentindo o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, me ajuda, eu não quero viver essa vida apática dentro da igreja que eu estou vivendo. Não foi para isso que o Senhor me chamou? Amém. O que eu tenho que quebrar para o Senhor me erguer na minha vida? O que eu tenho que deixar? Me ajuda! Essa é a oração. Busque o meu reino e a minha justiça. Coloque isso em primeiro lugar. E todas as coisas que você necessita acrescenta. É isso, igreja. É isso. A gente tem que pedir coisas ousadas a Deus. A gente não está usando. A gente não está paralisado. O que o diabo faz? O diabo coloca alguns problemas ali e a gente fica ali rodando igual um peão, não sabe aquilo ali. Verdade. Eu estava hoje orando, depois da oração, eu comecei a falar com Deus, orar, e Deus me mostrou algo assim. Eu falei, Deus do céu, eu sabia, eu não estava entendendo. Aí eu falei, então vou fazer isso. Eu vou nessa direção aqui. Eu entendi. Não? Porque Deus, ele fala, igreja. Amém. O tempo está chegando. Você sabe que nós somos o povo missionário que Deus chamou para esse tempo. Mas o que o inimigo lhe faz? Coloca o quê? Uma vida cansada. É onde? Muitas das vezes nós chegamos no sábado aqui como? Arriado. Tivemos uma semana de uma intensidade. É onde? E com a intensidade vem o quê? O cansaço. E você descansa um pouco na sexta-feira, quando você acorda de manhã já é sábado. E você vem o quê? Cansado sábado na igreja. Não é? E às vezes aqui, irmãos, enquanto o pregador está administrando, um monte de pessoas dormindo, batendo cabeça, meu Deus do céu. É ou não é? Não consegue analisar nada do que está acontecendo. Eu, quando eu estou aqui, eu fico atento com tudo. Porque eu sei com quem é minha guerra. Eu sei que ele pode aprontar. Verdade, e rápido. Tem que ficar atento. Por que eu penso assim? Porque eu sou um líder. Ele tem sede da minha alma, Satanás. E o que ele puder fazer para me prejudicar, acabar com a minha vida, ele vai. Eu sei disso, então eu vigio, eu preciso vigiar. Eu faço a minha esposa. Por que você está acordando tão cedo para vir, para orar, para louvar? Por que tem que fazer isso? Eu preciso, André. Eu preciso. Amém. Eu sei com quem é minha guerra, eu preciso vigiar 24 horas. Isso não é uma brincadeira. Haverá um tempo muito complicado e difícil. E nós estamos ali à frente da igreja e o diabo vai vir em cima da gente. E a gente tem que orar mesmo, clamar, jejuar mesmo. Jejuar 12 horas, 24 horas, mas jejuar. Mas é loucura? Não é loucura não, está enganando muitas pessoas. Tanto é que nossa igreja está vazia hoje. Tem pessoas que estão vendo trabalho? Tem, mas tem muitas pessoas que estão fracas. Não conseguem na minha igreja. Já escutei vários testemunhos de pessoas me dizendo, irmão Alex, eu quase não vi hoje, porque uma avó me falou ficar em casa. Eu falei, meu Deus do céu, mas você não é de faltar. Eu não sou de faltar, mas eu escutei essa voz, fique em casa, descansa hoje. Você tem esse direito? Demônios. Demônios, irmãos. Essa semana, eu estava orando ao Senhor e Deus me tocou para mim orar, para me mandar oração para algumas pessoas. E teve uma que eu mandei oração. Foram 2 pessoas que eu mandei oração. Foram 3, mas teve 2 que entrou em contato comigo depois. Eu sou pai sim, irmãos. Mas eu procuro saber e entender, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E teve uma que falou, olha, eu estava precisando ouvir isso. Amém. Eu me derreti em lágrimas quando você mandou essa oração. Eu falei, foi o Espírito Santo. Utilidade, irmãos. Não é só trabalhar, não é só encher os armários de compra, não é só isso, não pode ser só isso. Não pode. O Evangelho é mais do que isso, nós temos que ser útil. Amém. Mandar oração, perguntar se as pessoas estão bem. A gente conhece tantas pessoas, às vezes nós estamos bem, tranquilos, mas aquela pessoa que não tem da igreja,
Senhor, me ajuda, me faça entender, porque nós estamos aqui, mas não sabemos o que está acontecendo com outras pessoas em alguns lugares daqui da igreja. A gente sabe o que está acontecendo. Deve ter pessoas que nesse momento estão chorando, orando, pedindo ao Senhor ajuda, precisando de uma oração. E a gente tem aqui o celular, não é só pegar o celular, como aí, deixa eu mandar uma oração, uma palavra para uma pessoa, para fortalecer. Você tem que estar bem para isso. Entendeu? Você tem que estar bem espiritualmente. Eu vou mandar. Isso também te anima. Ou você encontra um local ali e manda uma oração de 2, 3 minutos. Olha, senti no meu coração que tem que mandar uma oração por você. Jesus, ele te ama. Você é eu falei isso para a pessoa. Jesus te ama. Você é importante para Jesus Cristo. Por você, somente por você, ele viria e morreria. Amém. E a pessoa depois me ligou, falou que estava muito ruim naquele dia. Que estava ouvindo justamente ao contrário. Irmãos, a gente precisa fazer algo. Para essa quantidade de gente que a gente vai impactar, a gente tem que viver primeiramente na igreja. Se importar com os nossos irmãos, se preocupar com os nossos irmãos. Por isso que eu peço muito nas orações amabilidade. Porque muitas das vezes nós estamos nos preocupando somente com o quê? Com a gente. A gente sabe dos eventos finais. Nós sabemos dos sinais que vão acontecer no céu, como o Rafael falou aqui. Dos sinais que já houve no passado, dos sinais que vão haver no futuro. Aonde os cientistas já estão dizendo que vai acontecer. Mas nós temos o espírito de profecia. Nunca se atacou tanto a igreja hoje na internet como se estão se falando, irmãos. Pessoas que saem revoltadas e atacam. Pastores que saem revoltados da igreja e atacam. E muitas das vezes, irmãos, eu conheço uma pessoa na igreja aqui de Marechal que ficou fraca por ouvir essas pessoas. Imagina. Falei, não ouve. São pessoas que estão cheias de demônios para atacar a nossa fé. A igreja é verdadeira. Verdade. Ela não é a igreja triunfante ainda, ela é militante, tem os seus erros, mas ela é verdadeira. Deus não vai levantar outra. Amém. Se esse pastor está falando besteira, ele vai responder e vai pagar caro se ele não se arrepender. Porque essa é a verdadeira igreja, os demônios odeiam. Eles odeiam todo mundo, mas tem um povo que eles odeiam ainda mais somos nós. Por quê? Conhecemos a verdade. Porque nós guardamos o sábado do Éden. O único povo. Temos espírito de profecia. Como Gabriel Estevão fala, eu como satanista sabia que era antes. Eu sabia que era o único povo que Deus levantou para terminar a obra. Como todos os satanistas sabem disso, que Deus ele tem uma igreja adventista. Todos nós sabemos. Eu sabia disso. O que eu estou querendo dizer hoje, igreja? Os eventos finais estão aí. Só que Satanás está fazendo um trabalho específico para enfraquecer as igrejas. Não fique esperando alguma coisa vir lá de cima das associações para que vocês possam agir, se preparar, se qualificar. Isso não vai acontecer. Esqueça isso. Isso é individual. Próximo, numa quarta-feira agora não. Mas quando vier a quarta-feira nós vamos falar de guerras e desastres. Falar um pouco sobre guerras e desastres. Só falei um pouquinho daquilo que Rafael falou, irmãos. Então, na outra, se essa quarta-feira que vai vir a outra, vamos falar um pouquinho de guerras e desastres. Falar um pouquinho também de luta na areia também, que é bom falar um pouquinho. Atos de violência e luta na areia. Que Deus nos abençoe. Amém. Se vocês vão chegar em casa na hora de orar, não faça uma oração simplesmente para os seus. Converse com Deus e peça para Deus te mostrar o que Ele quer de você. Insista nessa oração. E Ele vai lhe mostrar. Amém. Porque o inimigo ele vem com as suas armas e vai fazendo algumas coisas para você ficar parado só ali, naquele problema. Deus ele nos protege, nos guarda também a cada dia. Amém. E quer nos usar como instrumento. Para isso nós vamos chamar. Vamos ficar em pé e orar. Senhor, estava hoje conversando com meu filho, Pai, que os eventos finais serão muito rápidos. É mais
chega a dizer para aqueles que não tomaram posição ao seu lado, Jesus, que o Senhor virá como um ladrão. Verdade. Mal se percebe, já aconteceu. Nossa igreja, ela precisa despertar, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Do jeito que está, a gente não consegue terminar nada. Nada. O livro de Helmut, Senhor, que nós trabalhamos lá em Bento Ribeiro durante um ano, ele diz, como pastor de mais de 50 anos de experiência, em uma viagem que ele fez, Senhor, porque já era jubilado, o Senhor, o Espírito Santo, falou com ele e ele entendeu que todo o ministério dele ele não fez nada. Ele só fez só o trivial. E nesse livro que ele escreve, Senhor, ele fala que a igreja aprendeu a trabalhar, 95% da igreja adventista, aprendeu a trabalhar sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse da igreja, fosse embora da igreja adventista, só 5% ia sentir falta. Os outros 95% iam continuar fazendo a mesma coisa. Diferente da igreja primitiva. Mude a nossa história, Senhor, desse jeito não dá. mude essa realidade. Desse jeito a gente não chega em lugar nenhum. A gente está entendendo, Pai, e esses malditos estão colocando isso na nossa mente, que do jeito que está, tá bom. Não está nada, Senhor. Tá, Senhor. A igreja não está impactando, Deus. Nenhuma. Nós não vimos os grandes eventos, Pai, acontecer. E precisamos do poder do Espírito Santo para que isso possa acontecer. Tenha compaixão. Ó Senhor, até o pastor Bulhões ele falou isso, que a igreja foi chamada para um propósito, não está fazendo mais do que o propósito. Senhor, nós não somos um povo comum, nós não somos uma denominação comum, nós somos uma igreja que o Senhor chamou, um movimento profético para pregar a primeira, segunda, terceira mensagem angélica, e temos que entender muito bem isso para pregar para as pessoas, Pai. A verdade presente é essa, só que nós nos acostumamos, Pai, com esse tipo de evangelho. Não dá mais, Senhor. Por isso, Senhor, nossa oração é: Senhor, eu estou aqui à sua disposição. Me usa como o Senhor desejar. Quero ser um instrumento seu em tuas mãos para levar almas para o teu reino. Assim seja. Isso é evangelho. Nada mais é evangelho. O evangelho é levar almas para o teu reino, proclamar as boas novas de salvação. Para isso, o seu Espírito Santo tem que estar sobre nós. Desperte a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Que hoje, Senhor, antes de dormir, possamos conversar, ter uma conversa franca com o Senhor. Franca. Para que amanhã, Senhor, possamos agir completamente diferente do jeito que nós estamos agindo. Assim seja. Os problemas que nós estamos vivendo, o Senhor tem poder para afastar os ataques dos demônios sobre a nossa vida e da nossa família. O Senhor tem poder para isso. Então, Senhor, nos ajude a avançar. Por favor, nos dê amor para conosco e para que as pessoas lá de fora também. Para que nos leve agora para a nossa casa, acompanhando os seus santos anjos. Por essas bênçãos pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus.